Fala pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem aí, espero que estejam todos se cuidando direitinho, evitando aglomerações e usando álcool gel, lavando as mãos corretamente, se cuidem aí direitinho, beleza galera? Bom gente, vamos para nossa aula dessa semana, tá? Só lembrando para vocês que esse bimestre eu não vou dar prova, nem atividade, nem pesquisa de trabalho, vai ser só aqui as nossas aulas, e aí no final da aula eu mando os exercícios, e aí através desses exercícios eu vou somando as notas e colocando as notas de vocês, beleza? Outra coisa importante lembrar que a aberturinha aí tá ciências, mas é biologia mesmo, tá bom galera? É que eu modifiquei a outra abertura, tive que tirar algumas coisas e ainda não fiz outra. Ai, que burro, dá zero pra ele. Que burro, dá zero pra ele. Que burro, dá zero pra ele. Tá bom? Então deixa essa aí mesmo, mas é biologia, beleza? Então vamos lá para nossa aula dessa semana. Lembra que eu havia comentado com vocês que essa semana que a gente conversaria sobre aquecimento global. Então tem alguns assuntos bem importantes aqui, bem pertinentes para a gente trabalhar sobre aquecimento global, que faz parte dos problemas ambientais que a gente está estudando. Beleza, pessoal? Então, vou tentar fazer essa aula um pouco mais breve, tentar fazer rapidinho. Tem um videozinho para a gente assistir, bem rápido, curto também, para a gente entender melhor esse assunto. Beleza, galera? Então, vamos começar? Bom, aquecimento global, aí eu começo aí com uma pergunta, verdade ou mito? Por que verdade ou mito? À medida que é importante que vocês tenham isso em mente, à medida que essa aula for desenrolando, aí vocês vão entendendo mais por que eu coloquei essa pergunta, se o aquecimento global... Errou! Errou! Desculpa, é verdade ou é um mito, tá bom? Não esquece, pega o caderno aí, pega o lápis, pega a caneta e e faça as anotações. Eu vou pedir para que vocês anotem aí, tá bom? Eu vou esperar vocês pegar o caderno e a caneta para anotar, beleza? 3 dias depois... 2000 anos depois. 6 horas e meia depois. Alguns centímetros depois. Segundo dia. Terceiro dia. Quarto. Zoeira. Vamos lá. É só você pausar o vídeo, né? Bom, gente, é o seguinte. Então, vamos aos pontos aqui, ó. Primeira coisa que a gente precisa entender, tem alguns pontos aqui muito importantes. Vocês, alunos do ensino médio, tem que ficar bastante atentos, porque várias vezes esse assunto cai nas questões do Enem, tá? Porque é um assunto de extrema importância. Isso é problema meu. É um assunto atual, tá bom? O Enem adora assuntos atuais, tá? Então é possível que tenha algumas perguntas sobre aquecimento global. E aí eu fiz de uma forma bem rápida e simples aqui, que você vai sempre conseguir acertar todas as questões que caírem sobre aquecimento global, se você prestar bastante atenção na aula e fazer as anotações que eu pedi aí para vocês. Beleza, galera? É bem simples. Então, primeiro vamos diferenciar aqui alguns pontos, tá? Que acontece muitas confusões na cabeça do aluno, tá? E a gente precisa Errou! Errou! Desmistificar essas diferenças aqui, tá bom? Então, primeiro... Nossa, é bicho chato, né? É o efeito estufa. Então, ó, o efeito estufa ou o efeito de estufa é o processo físico que ocorre quando uma parte da radiação infravermelha é eliminada pela superfície da Terra e é absorvida por determinados gases presentes na atmosfera, os chamados gases estufa ou gases do efeito estufa. Então, basicamente, o efeito estufa, gente,
é um processo natural que ocorre no nosso planeta, tá bom? É um processo importantíssimo, a gente vai ver isso melhor, tá bom? E aí o problema não é o efeito estufa, tá? O problema é o aquecimento global, que basicamente o aquecimento global é uma intensificação do efeito estufa. Vamos entender melhor isso aqui, ó. Aqui eu tenho uma imagem para a gente entender melhor. Imagina que eu tenho aqui a superfície do planeta e aqui a nossa atmosfera. Toda essa parte aqui, galera, é a nossa atmosfera, beleza? Então o que que acontece? O Sol, ele emite a radiação solar, tá bom? Que chega aqui no nosso planeta na forma de luz. Então a luz é uma forma de energia, tá? A luz é uma forma de radiação. E aí essa radiação, quando ela toca na superfície do planeta, seja nos continentes, mas em grande medida nos oceanos, tá bom? Então quando essa energia solar ela chega no planeta e ela toca na superfície ou dos continentes ou do oceano, principalmente o oceano, porque o planeta é mais de 75% de água, né? E aí o que vai acontecer? Essa energia, ela irradia de volta na forma de raios infravermelhos, tá bom? Então a radiação solar na forma de energia chega na forma de luz branca, tá? E aonde ela bate, ela irradia de volta na forma de energia de raios infravermelho, de energia infravermelha, beleza? Só que os gases presentes na nossa atmosfera, eles têm essa capacidade de prender os raios infravermelho, tá bom? Então o que vocês estão vendo aqui, ó, acontece um ricochete aqui, ó. A energia tenta voltar para o espaço, ela é segura pelos gases da atmosfera, volta, bate, tenta sair de novo, não consegue, volta, bate na superfície do planeta e assim vai ricocheteando ao redor do planeta todo. Uma parte desses raios infravermelho consegue escapar de volta pro espaço, tá bom? Mas a outra parte fica presa graças aos gases presentes na nossa atmosfera. Então esse aqui é o efeito estufa. Então galera, por favor, hein? Cuidado, hein? Esse aqui é o efeito estufa. Ó. Lembrando que o efeito estufa, ele é natural do nosso planeta, tá bom? Aliás, o efeito estufa é essencial para o nosso planeta. Sem o efeito estufa, o nosso planeta estaria totalmente congelado. Então, segurar o calor aqui dentro do nosso planeta é importantíssimo para a vida aqui no planeta. Então é muito provável que se a gente não tivesse essa camada de gases estufa, nós estaríamos um planeta completamente congelado e provavelmente não existiria vida aqui nesse planeta. E se houvesse uma vida bem simples, tá bom? Mas então é isso que primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente. Quem não anotou, anota aí que o efeito estufa ele é natural, beleza? Ele ocorre naturalmente no nosso planeta e ele é bom. O efeito estufa é bom. Claro, caso contrário, seríamos uma bola de neve no espaço. Beleza, gente? Aí, ó, sem o efeito estufa, nosso planeta ele teria menos 18 graus Celsius sem o efeito estufa. Então, mostra aí a importância do efeito estufa para nós, tá bom? Agora, a questão dos gases. Esses gases que se acumulam na atmosfera, que proporcionam o efeito estufa, são importantes. As provas, quando cai questões de aquecimento global na prova, eles querem saber quais são os gases, tá? E aí eu coloquei alguns dos principais gases que conseguem segurar o calor dentro do nosso planeta. Então aqui, vapor d'água, tá bom? A água na atmosfera, o vapor d'água, ele é um gás estufa, tá? Monóxido de carbono, o CO. Vocês estão estudando química, é bom que vocês já saibam aí, ó, monóxido de carbono, tá? Um oxigênio e um carbono, monóxido de carbono, tá bom? O dióxido de carbono, quer dizer 2 óxido oxigênio, então aqui, ó, 2 oxigênio e o carbono. Aí vocês vê a questão de moléculas aí
na aula de química vocês devem estar aprendendo isso. Clorofluorcarboneto, CFCs, os famosos CFCs, tá bom? Óxido de nitrogênio e dióxido de enxofre, tá bom? Esses dois aqui, óxido de nitrogênio e dióxido de enxofre, são produzidos aqui, ó, por fábricas, tá bom? Mas também são liberados por vulcões, tá? Lembra que nós vimos lá na parte de extinções em massa, os vulcões foram grandes responsáveis por extinções em massa aqui no nosso planeta, tá bom? E os vulcões conseguem liberar grande quantidade de gases estufa, como o dióxido de enxofre e o óxido de nitrogênio, tá bom? Mas as fábricas também liberam esses dois gases em grandes quantidades, tá bom? E o metano, que é produzido pelo processo de decomposição. Quem produz bastante metano são os lixões, por exemplo. O lixão libera uma grande quantidade de metano. E também a agropecuária. A agropecuária é um dos grandes produtores de metano, que é um dos principais gases de efeito estufa, tá bom? Dos mais importantes gases, assim como o gás carbônico aqui e o metano, são os que estão em um pouco mais de quantidade, tá bom? Mas todos têm aí, estão presentes na atmosfera, beleza, gente? Então esses são os gases estufa, são os gases que vão segurar os raios infravermelho e vai aquecendo o nosso planeta. Então esses gases estufas aí são importantes, tá bom, galera? Então o efeito estufa é bom, ponto. Mas aí, fala assim, mas professor, se o efeito estufa é bom, por que as pessoas reclamam tanto do aquecimento global? Bom, aí agora eu vou colocar para vocês um vídeo rapidinho, ó, 2 minutos apenas. Assistam o vídeo, um vídeo com desenho explicativo, bem explicativo sobre o efeito estufa. Então assistam o vídeo aí rapidinho, 2 minutinhos apenas, beleza, galera? Já volto. Efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural que mantém a temperatura da Terra acima da que seria na ausência de atmosfera, permitindo assim que ocorra a vida da forma como a conhecemos. Se não houvesse o efeito estufa, a temperatura média da Terra seria de menos 18 graus, ao invés dos 15 graus que temos hoje. Para entender como funciona, pense em um ônibus parado, com os vidros fechados e sob a luz do sol. Os raios que chegam do sol passam pelos vidros e, ao atingirem a superfície interna do ônibus, se transformam em calor na forma de radiação infravermelha. A radiação infravermelha tem dificuldade de atravessar os vidros do ônibus e, com isso, fica presa no interior do veículo, causando seu aquecimento. O mesmo ocorre com a atmosfera da Terra, onde alguns gases funcionam como o vidro do ônibus, deixando que a radiação do Sol entre e se transforme em calor, mas impedindo que esse calor, na forma de radiação infravermelha, volte para o espaço. A radiação infravermelha é capturada pelos gases estufa que se aquecem e aumentam a temperatura do ar. Os principais gases estufa são o vapor da água e o gás carbônico. O balanço de energia. Da forma como está composto atualmente, o sistema Terra-atmosfera está em equilíbrio, pois toda a energia que entra é igual à que sai. De toda a radiação solar que atinge a Terra, 30% é refletida antes de atingir o solo, 70% é absorvida e convertida em calor. Para que o equilíbrio energético seja mantido, toda essa radiação deverá ser emitida de volta para o espaço. Mas, se houver um aumento da concentração do gás carbônico, poderá ocorrer um aumento do efeito estufa e, portanto, sairá menos radiação do que entra. Essa diferença causará o aquecimento da baixa atmosfera, aumentando a temperatura média da Terra e causando possíveis desequilíbrios ambientais. Mesmo que o dióxido de carbono esteja em baixas concentrações na atmosfera, a sua importância para o efeito estufa é fundamental.
Passe o mouse sobre a imagem para saber mais sobre o balanço de energia. Clique na molécula de gás carbônico para simular algumas das consequências do aumento de gases estufa. Bom, galera, voltando aqui, vocês viram aí no videozinho, né, uma explicação bem didática do efeito estufa, tá bom? E uma coisa que é bastante importante, que as provas gostam de fazer uma certa confusão na sua cabeça. Mas se você tiver atento, se você tiver prestando atenção na prova e aqui na minha aula, você não vai cometer esses erros, você não vai se confundir, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, uma coisa é o efeito estufa, tá bom? Uma coisa é o efeito estufa, outra coisa é o aquecimento global. O que é o aquecimento global? O aquecimento global é a intensificação do efeito estufa. Então, quando você pega o efeito estufa e intensifica ele mais do que o natural, aí você tem o aquecimento global. Então, cuidado, hein? Então, primeiro, efeito estufa é bom, tá? É importantíssimo. É uma coisa. Segundo, aquecimento global é quando eu pego o efeito estufa e intensifico, tá bom? Além do natural, tá bom? Outra coisa que os alunos costumam cometer muitos equívocos é com um buraco na camada de ozônio. A gente não está tendo aula agora sobre buraco na camada de ozônio, a gente está tendo aula sobre aquecimento global e efeito estufa. Nós não estamos falando de buraco na camada de ozônio. E aí as provas, elas gostam de misturar, elas colocam lá, por exemplo, o efeito estufa é causado pelo buraco na camada de ozônio. Nada a ver, buraco na camada de ozônio é outra coisa, esquece, a gente vai estudar buraco na camada de ozônio em outra aula, tá bom? Não confundam efeito estufa, não confundam com buraco na camada de ozônio. O efeito estufa tem a ver com o aquecimento global, tá bom? Mesmo assim, não são a mesma coisa. O efeito estufa é o processo de aquecimento natural do nosso planeta, e o aquecimento global é quando você intensifica o efeito estufa. Esquece buraco na camada de ozônio por enquanto, tá bom? Na próxima aula que a gente vai falar desse buraco. Outra coisa importante quando eu falo dos gases, estou falando do gás carbônico, do metano, do nitrogênio. Esses gases, dióxido de nitrogênio, esses gases, eles são gases estufa, então eles estão relacionados com o efeito estufa. E os raios infravermelho também estão relacionados com efeito estufa. Então é bom que vocês anotem aí no seu caderno. Então, sempre que a gente falar de efeito estufa ou de aquecimento global, nós estamos falando de gases estufa. Aí você tem que ter na sua mente quem são os gases estufa: o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, o metano, o óxido de nitrogênio. Esses são o óxido de enxofre. Esses são os gases estufa, que estão relacionados com o efeito estufa, mais os raios infravermelho, que também estão relacionados com o efeito estufa.
Quando a gente for falar de buraco na camada de ozônio, nós vamos falar de raios UV, ultravioleta. Aí os alunos acabam confundindo tudo. Os raios que estão relacionados com o aquecimento global e efeito estufa é os raios infravermelho. E os raios que estão relacionados com o buraco na camada de ozônio são os ultravioleta. Não façam essa confusão. As provas que vocês forem fazer vão tentar confundir vocês, mas se você estiver atento, não erra. Beleza, galera? Então evitem essa confusão aí, tá bom? Pausa o vídeo ou volta rapidinho e copia essas coisas que eu pedi para vocês copiarem, tá bom? Origem desses gases estufa, tá bom? Que, né, eu já havia comentado, né? Atividade vulcânica. Então, a atividade vulcânica libera grande quantidade principalmente dióxido de enxofre, o dióxido de nitrogênio, tá bom? E gás carbônico também. Esses gases, os vulcões liberam esses gases, os vulcões que estão em atividade. São poucos que estão em atividade e são poucos que estão liberando esses gases no momento. Amanhã não sabemos, pode ser que o vulcão entre em atividade amanhã, por exemplo. Pode ser que a gente acorde, a nossa realidade tenha mudado de novo, assim como foi com o Covid. A gente acordou um belo dia e o mundo estava de cabeça para baixo, né? Isso pode acontecer constantemente no nosso planeta. Parece que nós temos uma estabilidade, mas é uma estabilidade aparente. Essas coisas podem acontecer no nosso planeta a qualquer momento, tá bom, galera? E a gente vai aprendendo a lidar com isso. Por isso a importância da ciência, né? Outro grande vilão aí, ó. O que está intensificando o efeito estufa? O que está aumentando o efeito estufa, causando o aquecimento global? O excesso de gases estufa. Então, está ocorrendo um aumento na concentração de gases estufas na atmosfera, tá bom? Quais são as possíveis fontes desse aumento de gases estufa? Queima de combustíveis fósseis, tá bom? Nunca o ser humano queimou tanto combustível como atualmente, né? Depois da era da industrialização, a humanidade passou a queimar grandes quantidades de combustíveis fósseis. Lembra que de combustível fóssil não estamos falando apenas dos derivados de petróleo, tá? Mas estamos falando também do carvão. O carvão, ele é largamente utilizado, carvão mineral, tá? Que é um combustível fóssil. Cuidado com isso, galera. Vocês podem se confundir em provas, hein? Carvão mineral é um combustível fóssil, tá bom? E o carvão vegetal, aquele que vocês fazem churrasco aí, não é um combustível fóssil. Apesar de ser um combustível, mas não é um combustível fóssil. O carvão mineral é um combustível fóssil, tá bom? É bom que vocês anotem aí no caderno, dá uma pausa e anota aí. O carvão mineral ele é muito utilizado nas termoelétricas, tá bom? E existem milhares de termoelétricas espalhadas pelo mundo todo. Milhares de termoelétricas, tá? Principalmente nos países europeus, uma das principais fontes de energia, a matriz energética deles vem de termoelétrica, tá? Porque eles não têm uma disponibilidade tão grande de rios como nós temos aqui no Brasil para fazer hidrelétrica, tá bom? Então, aqui no Brasil nós temos essa sorte de ter uma disponibilidade de rios muito boa, e aí a gente consegue ter uma energia relativamente mais limpa, que é a energia elétrica através de usina hidrelétrica, tá bom? Mas a maioria dos países, principalmente na Europa, usa-se termoelétrica através da queima de carvão. E isso libera uma quantidade gigantesca de gás estufa. Então, cuidado com isso, que às vezes a gente pensa que o aquecimento global ele é causado só pelos carros. Não. A produção de eletricidade gera gás carbônico, libera uma grande quantidade de gás carbônico para a atmosfera e isso intensifica o efeito estufa. Beleza, gente? Causa o aquecimento global. Então, não é só a queima de combustíveis através dos automóveis, existem também através da produção de energia elétrica. Aí é só você pensar a enormidade da necessidade de energia elétrica no mundo. Então, o mundo hoje não vive mais sem energia elétrica. Se a energia elétrica acabasse hoje, provavelmente a espécie humana seria extinta, tá bom? Então, imagina a quantidade de energia que é preciso, imagina a quantidade de carvão que é preciso queimar para suprir essa necessidade de energia elétrica, tá bom? Mas beleza. Aí que nem eu havia dito aqui, ó, agropecuária. Tá bom, gente?
Agropecuária, criação de gado, é um grande produtor de gases de estufa, principalmente o metano. Tá bom, gente? Então, a criação de gado libera grande quantidade de metano para a atmosfera, tá bom? Porque o gado, eles são animais ruminantes, né? E na ruminação, o boi, ele produz e libera para a atmosfera grande quantidade de metano, tá bom? Então, imagina só, estima-se que cada pessoa deva comer ao longo da sua vida em torno de 2 bois inteiros, tá bom? Cada pessoa. E aí multiplica isso por 7 bilhões de pessoas no mundo, e aí você vê a necessidade que tem de proteína animal, né? E para produzir essa proteína animal, você acaba gerando uma grande quantidade de gás metano, tá bom? Acúmulo e queima de lixo. Gente, é sério, na boa, ó. Quem queima lixo tem graves problemas mentais, tá bom? Não se queima lixo. Uma das piores coisas que você pode fazer é queimar lixo. Não apenas para o problema do aquecimento global, tá bom? Mas também é uma questão de educação e de respeito, respeito ao meio ambiente, respeito às pessoas, né? Por exemplo, você tem um vizinho aí que ele toca fogo no quintal dele lá, junta o mato lá, junta as folhas secas e toca fogo. Isso é uma falta de respeito gigantesca com os vizinhos, né? Porque você já deve ter visto a sua mãe aí desesperada porque ela colocou roupa no varal e aí tem alguém tacando fogo, tá bom? A pior coisa que tem é tacar fogo em lixo, tá bom? Além de ser extremamente ruim para o meio ambiente, ainda é uma falta de respeito para com o próximo, tá bom, gente? É um assunto que eu gostaria bastante de discutir com vocês, essa questão de os limites dos direitos, nossos direitos, até onde vai meu direito, né? Porque você pode falar assim, eu tô no meu quintal, eu tenho totalmente direito, o quintal é meu, eu posso queimar o lixo na hora que eu quiser. Tá, mas você pode garantir que a fumaça que você vai queimar e a fuligem do lixo que você está queimando não vai espalhar para a casa dos vizinhos? Se você puder garantir isso, beleza, então você está no seu direito. Mas se você não puder garantir isso, então você tem que respeitar os limites, os direitos de todas as pessoas. É uma coisa difícil de entender, né, que os meus direitos têm um limite, tá? Muitas pessoas acham que direitos não têm limite, mas tem limite. O meu direito termina aonde começa o direito da outra pessoa. Mas é um assunto para outra aula isso aí, beleza? Desmatamento, pessoal. Desmatamento, ele intensifica o aquecimento global. Mas como assim, professor? É simples, né? Porque as árvores, elas são importantíssimas porque elas, através da fotossíntese, elas retiram o excesso de gás carbônico da atmosfera. Então as árvores, elas têm um papel fundamental no ciclo do carbono de retirar o gás carbônico da atmosfera. Então ela retira esse gás, né, e coloca dentro do corpo dela. Então é um gás carbônico que deveria estar lá causando aquecimento, mas não tá dentro do corpo dela ou no solo, entre outras formas, tá bom, gente? Então o desmatamento, ele é uma causa seríssima de aquecimento global, tá bom? Tá, o meio ambiente, mas eu acho que o que eu vou dizer aqui sobre o meio ambiente se aplica a diversas outras matérias. Ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas. Me perdi aqui, desculpe. Vamos tentar. Tá, vamos... Tá. Produção de gases estufa. Então nós temos aí atividade industrial, né, a atividade humana no geral, né, as queimadas são grandes produtores de gases estufa, o lixo também é produtor de gases estufa, a agropecuária é produtor de gases estufa e o desmatamento é produtor de gases estufa na medida que cada árvore a menos você tem mais gás carbônico, dióxido de carbono na atmosfera.
causando o aquecimento global. Beleza, gente? Seguindo aqui, frente a todo esse problema, a ciência começou a perceber, lá por volta da década de 50, tá? A ciência começou a perceber que a temperatura do planeta estava ficando alterada. E aí a ciência começou a se mobilizar e começou a tentar entender os motivos, o que estava acontecendo, as alterações climáticas que estavam acontecendo, algumas bem drásticas, tá? E aí os governantes também começaram a tentar descobrir o que estava acontecendo, tá? E aí foi elaborado o IPCC, tá bom? IPCC, não é PCC, hein? Confunde, hein, galera? O IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Esse Faustão é chato, né? E aí, o IPCC, ele é um grupo formado por milhares de cientistas espalhados pelo mundo inteiro e que eles se preocupam e se dedicam a avaliar o que está acontecendo com a temperatura do nosso planeta e quais são os possíveis culpados dessa alteração que está acontecendo no nosso planeta. E aí, gente, eu vou colocar uns dados para vocês verem, e aí eu sempre vou colocar aqui a fonte, tá bom? É importante a fonte. Lembra lá do início da aula que eu falei se aquecimento global é verdade ou mito. Então é importante a gente sempre ter uma fonte confiável. No caso aqui, tá a fonte de onde eu fui buscar essa informação, tá bom? Essas informações que eu vou passar para vocês é sempre importante, tá bom? E aí, o IPCC, através das suas pesquisas, seus diversos cientistas, eles chegaram a algumas estatísticas. Por exemplo, ó, que nos últimos 50 anos a temperatura do nosso planeta aumentou 1 grau Celsius. Ah, professor, 1 grau não é nada. Calma aí. Calma, vamos devagar, vamos ver aí o que significa esse 1 grau, tá? E uma questão importante que o IPCC se coloca. O que pode acontecer com o nosso planeta se a temperatura aumentar 2 graus Celsius? Aqui tem uma foto bem sugestiva, tá bom? Lembra que nós falamos sobre extinção em massa? Esse carinha aqui corre um risco seríssimo de extinção exatamente por conta do aquecimento global e que vai diminuindo as calotas polares aí, é o habitat dele, então sem habitat ele vai morrer, beleza? A gente acabar entrando em extinção, aí lembra que eu falei na outra aula, daqui a 20 anos, o urso polar, se nada mudar, o urso polar vai ficar apenas na lembrança, tá bom? Aqui um gráfico bastante importante sobre a concentração de gás carbônico na atmosfera ao longo dos anos. Então observem aqui, galera, aqui é a concentração de gás carbônico em partes por milhão. Então essa medição ela inicia, os cientistas começam a fazer essa medição da quantidade de gás carbônico na atmosfera lá em 1960. Lembra que em 1950 já começava a virar uma preocupação dos cientistas, eles já estavam percebendo alguma coisa estranha no planeta, tá? E aí eles começam a fazer medição da quantidade de gás carbônico na atmosfera. E aí aqui o gráfico da curva de crescimento da quantidade de gás carbônico na atmosfera. Olha aqui, em 2010, mais ou menos por aqui, tá? 2010 aonde estava, e atualmente nós estamos aí acima de 400 mil partes por milhão, né? Aqui mais ou menos seria 2019, tá bom? Finalzinho do gráfico aqui, tá? Aqui, ó, então nós temos aí atualmente 400, olha o aumento exponencial aqui, ó, da concentração de gás carbônico na atmosfera, tá? Esse aqui é uma informação de um laboratório respeitado nos Estados Unidos, tá? Eu não consigo falar essa palavra em inglês aqui, desculpem, tá? Mas é um laboratório muito respeitado dos Estados Unidos, tá? E olha que os Estados Unidos é um país que tem graves problemas em aceitar o aquecimento global, tá? Por vários motivos que nós vamos ver.
tá bom? Mas aí tá aqui a fonte, se vocês quiserem ver se é verdade ou não, é só entrar lá no site e ver, tá bom? Então, aí tá o aumento gigantesco da quantidade de gás carbônico na atmosfera. E aqui chegamos num ponto importante, galera, a questão de fatos. Gente, olha só. Existe um velho ditado popular que ele se faz presente e necessário. Parece besta, mas não é. Que é aquele ditado que diz que contra fato não há argumentos. Simplesmente porque um fato é inquestionável, tá bom, gente? Então, por exemplo, 2 mais 2 é 4. Isso é um fato. Não tem como questionar que 2 mais 2 é 4. Não tem como questionar uma coisa dessa. Isso é um fato, tá bom? Fatos, não tem como ficar questionando fatos. Fato é um fato, tá bom? E aí, alguns fatos que nós temos aqui, tá bom? E vai ser importante porque daqui a pouco eu vou voltar nessa questão de fatos aqui, tá? Os anos mais quentes. Dos 10 anos mais calorosos da história, desde 1880, quando começou a ter um grupo de pessoas que iam medindo os anos, a temperatura dos anos, desses anos 10, foram registrados só neste século. Então, no século que nós estamos agora, o século 21, dos anos, desde 1880, os 10 anos mais quentes que nós tivemos foram nesse século, no século 21. E isso é um fato, não tem como negar isso, tá? Existem vários institutos científicos mundiais que corroboram com esse fato. Então não tem como negar, tá bom? E aí tem aqui para pesquisar se isso é verdade ou não, aí a fonte, tá bom? Outros fatos que foram colocados pelo IPCC, que o IPCC, o painel intergovernamental, é o que, lembra que eu falei já dele, que ele vai se dedicando a entender quem está causando o aquecimento global e tudo, tá bom? E aí o IPCC, ele chegou descobriu esses fatos aqui, ó. O aumento do nível do mar, o nível do mar já aumentou bastante, tá? Qual que é o problema do aumento do nível do mar? Professor, que a praia vai ser aqui? Não, não é isso. O problema do nível do mar são regiões costeiras, né? Algumas regiões muito próximas ao nível do mar vão acabar ficando submersas, tá? E aí você tem perca de habitat, você tem pessoas que têm que se deslocar da sua região de origem para outros lugares, aí você aumenta a miséria, tem vários fatores aí, tá bom? Aumento de áreas desertificadas, então é uma decorrência do aquecimento global, tá bom? Você aumenta áreas que se transformam em desertos no planeta, então essas áreas virando deserto vai se expandindo, tá? E isso aí também tem um impacto direto na vida humana, porque as pessoas que vivem nesse lugar, elas não conseguem, e aí elas vão se deslocar para outros lugares. Deslocando para outros lugares, elas vão ter que se colocar de alguma forma, e aí diminui os nichos possíveis de emprego, e aumenta a miséria, e entre outras coisas, tá bom? Aumento do número e intensidade de furacões, isso é uma decorrência do aquecimento global, tá? Houve um sério aumento em furacões, tempestades, secas e enchentes em várias partes do planeta, e isso é um fato, tá? É muito simples você observar isso quando você analisa a história do nosso planeta. Você vê que a ocorrência desses fenômenos meteorológicos tem aumentado muito, e isso se deve às alterações climáticas, tá? Aumento na disseminação de doenças endêmicas. Olha aqui, gente, o que a gente está vivendo agora? Uma pandemia, tá bom? Uma pandemia aí de coronavírus, não é? Então, o aquecimento global, ele pode trabalhar a favor dessas pandemias, tá bom? Na medida em que o aquecimento global, ele acaba destruindo vários habitats, tá? E aí os vírus que circulavam naquele habitat, eles passam a circular em outros habitats, que é o que aconteceu com
o Covid, tá bom? Ele era um vírus que circulava entre alguns animais e aí ele passou a circular entre os seres humanos. O Covid não diretamente ligado ao aquecimento global, tá? Mas o aquecimento global também pode aumentar a incidência dessas pandemias. Então, daqui para frente, gente, pode ser não, virão outras pandemias. Pode ser que não no nosso tempo aqui nesse planeta. Pode ser que essa seja a única que a gente tenha visto ou não. Eu acho difícil que seja a última que nós tenhamos visto. Que haverá outra é certeza, outras é certeza, só não sei se no nosso tempo de vida. Mas eu, professor Eduardo, acredito que é possível sim que outras pandemias venham aí, tá bom? Nós já tivemos outras crises aí bem recentes, né? Nós tivemos a gripe suína, nós tivemos a H1N1, o SARS, o MERS, todas essas doenças emergentes, tá? Que podem ser intensificadas pelo aquecimento global. Diminuição da biodiversidade, isso é péssimo, né? A diminuição da biodiversidade, que nem eu acabei de falar, você aumenta a circulação de vírus, de doenças que ficavam ali entre os animais, você pode causar a circulação desses vírus entre a população humana, tá? E, por consequência, aumento na fome do mundo, tá bom? Como assim aumento da fome do mundo, professor? Sim, porque você tem o aquecimento global, ele vai gerar graves alterações de habitats, né, de ambientes. Com esses ambientes alterados, as plantas terão alteração nos seus ciclos reprodutivos, e planta alterando o ciclo reprodutivo significa fome na espécie humana, tá bom, gente? Então, o aquecimento global, ele pode causar todas essas... Estão causando, são fatos, tá? Isso aqui foi anunciado pelo IPCC já faz tempo, tá bom? Então, isso aqui são fatos, não tem como negar, tá acontecendo, tá? Dá pra ver, beleza, gente? E aí, o que os governos dos países resolveram tentar se organizar, né? Porque os cientistas estavam alertando, olha, pode acontecer isso, pode acontecer isso, pode acontecer isso. E aí os governos tentaram começar a se organizar, tá bom, gente? E aí surge conferências mundiais sobre o clima do planeta. Então os governantes começam a fazer conferências para ver o que está acontecendo com o clima do planeta, tá? E aí uma das primeiras é a Rio 92. Rio porque foi aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, aconteceu uma conferência, ficou famosa pela Rio 92, porque foi em 1992 essa conferência, tá? É muito importante, uma das primeiras conferências entre todos os chefes de Estado, quase todos os chefes de estados do mundo, tá? Se reuniram para debater sobre a questão do aquecimento global, tá bom? Elaboraram alguns documentos bastante importantes, né? Elaboraram a necessidade de haver essa conferência anualmente. Então, eles decidiram fazer essa conferência anualmente, tá? E aí, depois da Rio 92, eles formam as famosas COPs, tá? Daqui a pouco a gente fala melhor sobre as COPs, tá? Que são essas conferências, elas passam a se chamar... a conferência aqui passa a se chamar COPs, tá? Começa em 1995, tá bom? Começa as COPs, tá? E aí tem a COP 1, COP 2, COP 3, COP 4, que são as conferências anuais, tá bom? Uma das COPs mais importantes foi a COP 13, tá? Que aconteceu lá no Japão, na cidade de Kyoto, no Japão, tá? E dessa COP foi uma das mais importantes porque pela primeira vez eles elaboraram um documento ao qual os países se comprometiam com metas, tá bom? Então essa COP 13, ela elaborou, muito famoso entre o mundo científico, o protocolo de Kyoto, tá bom? Então Kyoto é uma cidade lá no Japão, tá bom? E como foi lá no Japão que eles assinaram esse documento, então ficou conhecido como protocolo de Kyoto. E o que o protocolo de Kyoto estabelecia? Todos os países se comprometiam em reduzir em 5,2% as emissões de gás carbônico abaixo dos níveis de 1990. Não é só reduzir
5% apenas. É 5% abaixo do nível que estava em 1990. Então a gente pode voltar lá no gráfico, né? Deixa a gente pegar aqui 1990, a gente estava aqui pouco acima de 340 partes por milhão, tá bom? E aí reduzir abaixo disso aqui. Então, na verdade, olha o tamanho da redução que os países se comprometeram a realizar. Beleza, gente? Então o protocolo de Kyoto foi muito importante. Só que o protocolo de Kyoto teve vários problemas, né? Por quê? Porque acaba sendo um pouco injusto, o protocolo de Kyoto acabava sendo um pouco injusto com países mais pobres que poluem menos. E aí países mais ricos que poluem muito mais, como os Estados Unidos, como a China, que são os maiores poluidores do planeta, são os Estados Unidos e China, seguidos de Rússia, de Índia, tá bom? São os países mais poluidores do mundo. Eles acabavam tendo que ter a mesma redução que os países mais pobres. E aí, essa redução na produção de gases de efeito estufa, principalmente o gás carbônico, ele está diretamente relacionado à questão econômica, tá? Mas vocês vão ver o videozinho sobre isso, tá bom? Beleza. E aí, o protocolo de Kyoto, ele vai ser mudado na COP21, que acaba se tornando uma COP bastante importante também, que ficou conhecido como o Acordo de Paris, tá bom? Nesse Acordo de Paris ocorreu uma mudança séria no protocolo de Kyoto, tá bom? Que foi o seguinte, nesse Acordo de Paris aqui ficou estabelecido que cada país iria estabelecer as suas próprias metas de redução de produção de gases de efeito estufa, tá bom? Porque estava tendo muita divergência, os países mais pobres estavam se sentindo injustiçados, os países mais ricos também estavam falando, é muita coisa, tal, teve muita discussão, ninguém estava entrando mais em acordo, ninguém estava seguindo, e aí veio a COP21 no Acordo de Paris, em que ficou estabelecido que cada país iria elaborar as suas próprias metas de redução de aquecimento global, tá bom? De aquecimento global não, de gás de efeito estufa. E aí cada país estabelece sua meta, e aqui está a meta, o objetivo do Brasil. O Brasil, lá no Acordo de Paris, ele estabelece que ele vai reduzir em 37% a emissão de gases de estufa até 2025, tá bom? Aumentar a nossa matriz energética sustentável para 18%, tá bom? O que é isso, aumentar a matriz energética? Aumentar a utilização de energia através de fontes limpas, como por exemplo energia solar, energia eólica, tá? Então aumentar para 18%, tá bom? E reflorestar 12 milhões de hectares de áreas desmatadas, tá bom? Então aqui foi o que o Brasil, o objetivo que o Brasil estabeleceu lá no Acordo de Paris, se comprometeu a atingir essas metas aqui, beleza, gente? E aí a gente volta lá no início. Por que verdade ou mito? Tá bom? Por que verdade ou mito essa questão de aquecimento global? Gente, existe um grupo de pessoas que insistem em dizer que o aquecimento global ele é um mito. Apesar de todas as evidências científicas, aí para tudo quanto é lado mostrando que existe um aquecimento global e que ele é causado pelo ser humano, ele é intensificado pelo ser humano, ainda existem pessoas negacionistas. Essas pessoas negacionistas, elas alegam que isso é culpa do ser humano, tá bom? E aqui tem uma questão muito importante para a gente entender aqui, ó. Quando fatos conflitam com a aceitação pelo grupo ao qual as pessoas pertencem, elas questionam o fato e não o grupo. Lembra que eu falei que quando contra fatos não há argumento, 2 mais 2 é 4 e ponto? Não tem como negar isso, é um fato. O aquecimento global, ele é um fato, está aprovado cientificamente por milhares de cientistas espalhados pelo mundo inteiro. Mas existe um grupo de pessoas que negam o aquecimento global, tá bom? Aí a gente pode pensar, mas por que essas pessoas fazem isso, tá, né? E aí, gente, tem
tem todo uma discussão em cima disso, tá bom? E aí, eu vou passar um vídeo para vocês, é um vídeo rapidinho, 6 minutinhos, tá? Eu convidei um amigo meu, o Átila Yamarino, mundialmente famoso, um biólogo mundialmente famoso. Ele vai falar um pouco para vocês. Brincadeira, tá? Ele não é meu amigo, eu só peguei o vídeo dele para vocês verem. Mas ele é um biólogo mundialmente famoso, tá? Inclusive, recentemente ele participou do Roda Viva, que é um programa muito sério, tá? E o Átila, ele vai explicar um pouquinho melhor para vocês isso. Mas, vamos entender uma coisinha aqui, gente. Existem diversos grupos de pessoas com diversas ideologias políticas, tá bom? E dentre esses diversos grupos, tem um grupo que são os extremistas, tá bom? Ó, gente, aqui é uma questão muito séria, tá bom? Vamos entender bem o que tem acontecido. O que é o extremista, tá bom? Pessoas com ideologia política extremista. O extremismo em política refere-se a doutrinas ou modelos de ações políticas que preconizam soluções extremas, radicais e revolucionárias para o problema social, para problemas que a sociedade enfrenta, tá bom? Que é isso, gente? Então, olha só. Esse grupo de pessoas extremistas, que tem essa ideologia política extremista, elas entendem o seguinte, ó, galera. Quais são as vertentes que esses extremistas que eles acreditam? Como eles são? Eles são contra tudo que é comum a todos. Então, tudo que é comum para todos, tudo que é consenso para todo mundo, eles vão ser contra, eles se posicionam contra isso, tá bom? Mesmo que isso faça sentido ou não, mesmo que isso tenha lógica científica ou não, eles se posicionam contra, tá bom? Quem pensa diferente deles, eles consideram como inimigos. Então, não é adversário, não é pessoas que pensam diferente. Eles consideram como inimigos esses extremistas, tá bom? Essas pessoas, esses extremistas, eles defendem várias ideias. Por exemplo, eles dizem que não existe racismo estrutural. Galera, se vocês quem ainda não sabe o que é, se alguém por acaso ainda não sabe o que é racismo estrutural, eu sugiro que vocês conversem com o professor Well, tá? De filosofia ou sociologia, não sei do que ele dá aula para vocês, mas é uma temática importantíssima, racismo estrutural, tá bom? E esses extremistas, eles negam a existência do racismo estrutural. Você quer saber se existe racismo estrutural? É muito simples. É só você vai no banco e ver se o gerente é negro, né? Ver apresentadores de televisão, quantos são negros, tá bom? E a gente acha normal. Então, pensa bem, tá bom? Então, os extremistas negam a existência do racismo estrutural, negam a existência de machismo, falam que o machismo não existe, eles falam que é uma invenção de grupos de pessoas, tá? Eles falam que, na verdade, eles entendem que a mulher, ela tem aquele propósito de ser mulher, que é de servir ao homem, entre outras coisas, então eles acham que o machismo não existe, tá bom? Esses extremistas defendem ditaduras militares, por exemplo, defendem fechamento de congressos, que o congresso, que é uma coisa importantíssima em uma nação democrática. Então esses caras acham que congresso só tem coisas ruins e defendem fechamento de congresso. Eles defendem, por exemplo, que todas as pessoas têm que andar armadas nas ruas, tá bom? Essa discussão sobre armas é uma discussão bem extensa, bem difícil de se fazer, tá bom? Mas eles defendem, por exemplo, que todo mundo tenha direito a andar armado, tá bom? Eu não vejo sentido nisso, tá? Defendem, por exemplo, que bandido bom é bandido morto, tá bom? Então tinha bandido certo era matar tudo, tá bom? Quando a gente tem que analisar melhor o caminho, será que o caminho é sair matando todo mundo? Talvez o caminho não seria tentar entender por que os jovens entram no mundo do crime e tentar evitar isso? Não seria melhor trabalhar na prevenção do que simplesmente pegar e matar? É complicado essas visões, tá?
Mas aí os extremistas, eles têm esse tipo de visão sobre o mundo. Na minha concepção, esses extremistas são apenas pessoas que odeiam pobres. Para mim, se somar todos esses itens que eu falei para você, dá um conjunto de pessoas que odeiam pobres, tá bom? E aí, por que eu tô falando dos extremistas? Esses extremistas, gente, eles sempre foram relegados aos porões, eles sempre foram grupos pequenos de pessoas que ficavam balbuciando e gritando nos cantos, pelos cantos, que ninguém dava muita importância para eles. Mas, recentemente, tem acontecido no mundo uma ascensão desses grupos. E esses grupos de pessoas com pensamento extremista, eles estão chegando ao poder, não só aqui no Brasil, mas em vários países espalhados pelo mundo, esses extremistas estão chegando ao poder, tá bom? E isso gera algumas coisas bem preocupantes em nações democráticas, tá bom? O extremismo, ele é contra a democracia, tá bom? E aí, esses grupos de pessoas extremistas, eles têm crescido bastante, eles eram grupos pequenos, e agora são grupos gigantescos, e agora estão no controle de muitos países, certo, gente? Então, as pessoas querem essa ideologia. E aí, gente, o que acontece? As empresas, as multinacionais, as grandes corporações que produzem grandes quantidades de gases do aquecimento global, eles perceberam que esses extremistas, que na maioria das vezes são contra a ciência, tá bom? Eles negam a ciência, eles perceberam que seria um grupo ótimo de pessoas para que pudessem carregar a ideia de que o aquecimento global não é causado pelo ser humano. E aí, gente, olha como para a grande corporação, para essas pessoas que trabalham, que ganham dinheiro com a poluição do planeta, esse grupo de pessoas extremistas aí que são cegos à ciência é um grupo ideal. Então, existe uma grande possibilidade, aqui eu não estou afirmando, mas uma possibilidade, de que esses grupos extremistas, eles chegaram ao poder e eles cresceram tanto graças ao financiamento dessas grandes corporações poluidoras do planeta, tá bom? Só que isso, para eles acaba sendo bom, mas para a sociedade no geral, não é bom que você não siga o caminho da democracia, tá? Entre todos os regimes que existiram, o menos ruim é a democracia. A democracia, ela não é perfeita, ela tem várias falhas, mas ela é menos ruim do que os outros que se apresentaram, como as ditaduras, tá bom? E aí a gente tem aí a ascensão desses grupos extremistas e esses grupos chegando ao poder, muito provavelmente financiado por essas grandes corporações poluidoras do planeta, tá bom? E essas pessoas, elas se encarregam de negar a ciência, de negar o aquecimento global, tá bom? De várias e várias e várias formas. E aí, que nem eu havia dito aqui, como essas pessoas, elas fazem parte desse grupo, quando você faz parte de um grupo, isso é psicologia, tá? Não sou psicólogo, óbvio, mas eu leio, que as pessoas tendem a defender as ideias do seu grupo, tá bom? E aí, esses grupos de extremistas, quando as ideias conflitam, quando alguma coisa conflitam com o que eles defendem, o que eles vão fazer? Eles questionam os fatos, e não se o grupo deles está certo ou não. Olha, eles vão questionar se 2 mais 2 é 4, ao invés de questionar se o que o grupo defende está certo ou não, tá bom? E aí nós temos toda essa situação, essa problemática aí, muitas pessoas dizendo por aí, aquecimento global é mito, tá bom? Essas pessoas que dizem isso por aí, algumas têm interesse econômico e outras é porque são extremistas, tá bom? São pessoas que são aversas à ciência, são contra a ciência, são contra fatos, que elas negam os fatos, tá bom? Mas que eu vou fazer? Eu vou colocar aí para vocês agora o videozinho sobre o Átila falando um pouco sobre isso, tá? Mostrando aí, por exemplo, lá na década de 50, quando surge, lá na década de 50, quando começa a surgir várias
pesquisas científicas mostrando que o cigarro causava câncer. Porque até então, gente, o cigarro é uma indústria que gera bilhões. As indústrias fabricantes de cigarro, elas faturam bilhões e bilhões e bilhões. É um dos produtos mais caros e mais vendidos no planeta, é o cigarro. E aí começou a surgir pesquisas que mostravam que o cigarro ele causava câncer. E aí essas empresas elas contrataram falsos cientistas para falar que as pesquisas eram mentirosas, que os fatos eram mentirosos. Olha só, fato mentiroso. E aí o Átila vai fazer uma associação entre como se tentou se transformar, eles tentaram mentir que o cigarro não causava câncer, com o que é feito hoje. Grupos tentando mentir que o aquecimento global não é causado pelo ser humano. Então assistam um videozinho aí, mais 6 minutinhos de vídeo, tá bom? E aí já eu volto. Ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e impressionado por precisar discutir isso. Hoje a gente vai ver por que ainda tem debate sobre o aquecimento global. Mas o problema é sempre apontar os responsáveis. Quem faz isso é um grupo de centenas de cientistas, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, ou IPCC, que testou vários culpados: flutuação da temperatura natural da Terra, variação da luz do Sol que recebemos, raios cósmicos, vulcões. Todas essas forças naturais influenciam o clima, mas mesmo juntas não explicam o aquecimento dos últimos 50 anos. Só explicamos esse aquecimento considerando a ação humana e a liberação de gás carbônico dos últimos 200 anos. E isso é tão certo que no relatório de 2007 o IPCC foi categórico. As evidências de que nós afetamos o clima mundial são inequívocas. Somos uma força geológica. Centenas de especialistas podem concluir sobre o bóson de Higgs sem problemas, mas no caso da mudança climática, a conclusão despertou uma controvérsia parecida com a da ligação entre o cigarro e o câncer, e não é por acaso. Em dezembro de 1953, os médicos americanos redescobriram que o cigarro causa câncer, e a indústria do tabaco precisou reagir para continuar vendendo cigarros. Contrataram agências de publicidade à la Mad Men e montaram uma comissão para passar uma mensagem positiva e pró-cigarro. Na falta de evidências a favor do fumo, resolveram questionar as evidências de que o cigarro causa câncer e pedir mais estudos. Contrataram pesquisadores para questionar os achados e dar a impressão de que a ligação entre o cigarro e câncer ainda era um debate aberto, com dois lados. E em nome da imparcialidade, os jornalistas precisavam dar voz para os questionadores, mesmo com evidências bem claras dos riscos. Milhares de estudos depois, e até os pesquisadores pagos pelo Comitê da Indústria do Tabaco concluíram que fumar causava câncer e que a nicotina vicia. Mas mesmo assim, os fabricantes de cigarro continuavam negando as evidências e conseguiram adiar por décadas as medidas antifumo que a gente conhece. Na década de 70, cientistas mostraram que a poluição liberada pela indústria causava chuva ácida e a morte de peixes e plantas. De novo, o mesmo grupo de especialistas e empresas de relações públicas questionaram as evidências e adiaram até 1990 as leis de controle de poluição americanas. O mesmo aconteceu com a ligação entre o CFC e a destruição da camada de ozônio na década de 80, e a relação entre a fumaça do cigarro e câncer em fumantes passivos na década de 90. Os mesmos grupos e até os mesmos especialistas, como Fred Singer, foram contratados pelas companhias de petróleo e carvão dos anos 2000, como Naomi Oreskes e Eric Conway contam em Merchants of Doubt, que foi adaptado como documentário. Singer contestou que a fumaça do cigarro causava câncer de pulmão e agora questionava as evidências de que a humanidade está causando a mudança climática atual. Apesar da petroleira ExxonMobil ter pago pesquisadores que projetaram em 81 o aquecimento global que a gente vê hoje, continuaram questionando o aquecimento. O fato contestado muda, de o carbono não estar se acumulando, para que ele se acumula, mas não tem aquecimento. De que tem aquecimento, mas ele não é causado por nós, para ele é causado, mas não é grave, para ele é grave, mas não tem o que fazer, para até pode ser melhor. Sempre dando a impressão de incerteza sobre o que o IPCC conclui e de um debate sem consenso. Para parecer que a melhor atitude é não fazer nada a respeito, mas em uma questão científica onde centenas de especialistas chegaram num consenso, dar o mesmo peso para o questionamento não faz sentido. Ainda tem quem questione, por exemplo, que a Terra é plana,
mas nem por isso a gente tem um debate toda vez que alguém quer colocar um satélite em órbita. Pior ainda é transformar um consenso científico numa discussão política, como o Singer, que dizia que quem defendia a existência do buraco na camada de ozônio queria, na verdade, promover uma ideologia socialista e ter o governo controlando o mercado. Quanto mais ideológica a discussão, mais as pessoas tendem a aceitar ou negar o que foi dito com base no grupo que defendem, ao invés de fatos e evidências. Como The Knowledge Illusion explica bem, quando fatos conflitam com a aceitação pelo grupo do qual as pessoas participam, elas questionam os fatos e não o grupo. Seria ótimo poder liberar carbono sem culpa no ambiente e não precisar fazer nada, mas a natureza não se importa com o que a gente acha e o problema é real e urgente. Os cientistas sabem disso há décadas, quem questiona o aquecimento global sabe disso há décadas, assim como sabiam do vínculo entre cigarro e câncer. Não é à toa que querem transformar isso em briga de torcida. Bom, beleza, galera. Espero que vocês tenham acompanhado direitinho aí, que vocês tenham assistido o vídeo com calma. Repassa, assiste de novo, é bem legal, tá? O Átila ele tem um canal que é um Nerdologia, bem legal, vocês podem acompanhar, tá bom? A gente fica por aqui por hoje, tá? É isso. Qualquer dúvida pode mandar perguntas para mim. E não se esqueçam que tem lá os exercícios para vocês responderem no Google Forms sobre a aula de hoje. Beleza, galera? Então é isso aí. Se cuidem e vamos lá, vamos para frente, vamos lutando que